Olá, meus queridos alunos, professor Luiz aqui com vocês para mais uma aulinha de geografia. Então vamos aí para o nosso percurso 17 e vamos falar sobre o escoamento superficial da água, tá, gente? Vamos para os estudos então. E continuando, né, gente, falando um pouquinho mais sobre a água e dessa vez com o relevo, tá, né? Gente, então tá, vamos pensar aí, né? Para onde a água vai quando cai na atmosfera, né? Onde é que ela vai acabar? Qual que é o ciclo dela? Qual que é o destino dela, tá? Então, quando a gente fala em água, a gente está falando em precipitação, certo? Que pode ser em forma de chuva, de granizo ou neve, certo? Uma parte dessa chuva, dessa água, desse granizo e dessa neve, obviamente quando eles derretem, então eles vão se infiltrar no solo e nas rochas, tá? Podendo ser absorvido por parte das raízes vegetais, né? Ou indo parar nos reservatórios subterrâneos, tá? Então, parte delas vai alimentar, vai ir para as plantas. Essas plantas logo vão absorver e vão transpirar, vão evaporar essa água, vai voltar novamente para o ciclo. A outra parte pode ir para os reservatórios subterrâneos, tá? Ainda vai, né? Uma parte dessa água, antes mesmo de chegar no solo, de tocar o solo, ela vai se evaporar, certo? E volta novamente para o ciclo dela. E a outra parte ainda, certo, vai escoar pela superfície da Terra, indo parar nos rios, nos lagos e nos oceanos, tá, gente? E aí tem todo aquele ciclo que a gente já viu e já falou. Pois bem, nós vamos falar então sobre o escoamento superficial da água. O que é superficial, professor? Superfície terrestre, né? Nós estamos falando aqui da superfície terrestre do planeta Terra. Beleza, gente? Então, quando essa água entra em contato com os solos e as rochas, elas vão saturar, né? Elas vão entrar em ponto de saturação, ou seja, tem muita água para ser absorvida. O solo e as rochas não vão conseguir mais absorver isso daí, certo? E como não vai conseguir mais absorver, certo, essas águas, esse processo então vai dar início às chamadas enxurradas, as torrentes e os rios que possuem grande poder de alteração do terreno. Lembrando que essas enxurradas, essas torrentes, os próprios rios, eles modificam os terrenos, tá? O professor, o que é torrente, tá? Torrente, então, é um curso de água periódico, né? Ao contrário do rio, esse curso de água, ele seca, certo? É de período, épocas em épocas, ele pode ter água e pode não ter água, certo? Porém, ele canaliza essa água quando o solo fica muito encharcado, certo? Produzido pelas enxurradas, tá? Podendo atingir grande intensidade, apesar de não ser um rio perene, né? Um rio que está sempre correndo, mas nesse período ele ganha um grande volume de água, principalmente quando a chuva escoa por uma encosta, né? Lugares mais inclinados, tá, gente? E, gente, esse escoamento ele pode variar conforme a declividade do terreno, ou seja, se ele é mais apino, se ele é mais suave, né? E também em relação aos tipos de solo e de rocha, né? E a quantidade, obviamente, da água que vai cair, certo? Em certo período, durante um período. Se chover, vamos dizer assim, 100 milímetros em uma semana é uma coisa, mas se chover 100 milímetros em uma hora, é muita chuva, tá? Então nós temos que ver essa dose, tá? E aí vai dar um processo, pode ocorrer os chamados processos de lixiviação. A água da chuva, com o poder da destruição, lava o solo e as rochas, certo? E vão transportando pelas enxurradas partículas de seus fragmentos, depositando no lugar mais baixo do relevo. E obviamente, olha aí uma foto da lixiviação aí, ó. Olha o que vai fazendo no terreno, né? Vai comendo, vai criando erosões,
certo? Vassourocas e assim por diante. Então vai destruindo o terreno, vai modificando o terreno, tá, gente? É o poder da água sobre o solo. Então, gente, o poder dessa água, né, o peso dessa água no terreno, ele vai realizar uma destruição da forma do relevo, certo? Vai modificar através de como? Do transporte e a deposição desses materiais, tanto o solo quanto as rochas, tá? É muito comum, e isso daí é natural também, quando há um encharcamento muito grande do terreno, mesmo havendo cobertura vegetal, olhem a foto aí, certo? Dependendo da intensidade da chuva e do tipo de solo e rocha, pode ocorrer o deslizamento de barreiras, né? Isso são catástrofes que acontecem, certo? Olhem, destroem casas, carros, matam pessoas, soterram pessoas, tá? E aí a gente vai entrar daqui a pouquinho numa outra questão, né? Nós temos áreas de riscos, tá? Isso pode trazer risco. Uma coisa é um deslizamento no meio de uma mata onde não atinge as pessoas. Outra coisa é quando você está morando ao lado dessa mata, né? Então, desse local. Isso daí é problemático. Bom, gente, então a água, como eu estava falando para vocês, na parte rural, ela vai também causar danos. Danos com menor potencial agressivo à vida do homem, porém danos que são significativos, principalmente em relação à parte do ecossistema da ecologia, né? Então, nessas áreas, dependendo da intensidade da chuva que cai naquele momento e o deslocamento das enxurradas, os rios podem transbordar e vão prejudicar as plantações, né? Para evitar isso daí, nós temos que evitar o assoreamento, nós temos que fazer as matas ciliares, preservação de matas ciliares, tá? Nós temos que não pode depositar lixo nos cursos do rio, certo? Evitar o assoreamento, então tem todo um processo. Hoje existem técnicas de plantio, na verdade essas técnicas já são antigas, mas com, por exemplo, para evitar esse tipo de procedimento, as erosões, por exemplo, certo? Para evitar a erosão, que é o terraceamento e as curvas de níveis, tá? Terraceamento, criam-se terraços, literalmente, planos, né? Em altitudes, em lugares de declive, e onde se é possível aproveitar, então, o solo. E a curva de nível para evitar que essa água lave o terreno, certo? Mas nós vamos falar mais para frente disso daí, beleza? Já na área urbana, o bicho pega, né? Porque aí nós temos principalmente o problema das pessoas estarem morando ali, certo? E justamente por estarem morando ali, existem lugares que são áreas de risco, né? Principalmente por causa de construções inadequadas, né? Feitas em costas de morros, né? De montanhas, lugares impróprios para a construção de habitação, ocorrências de eventos que podem dar ocorrência, então, a eventos prejudiciais à vida humana, como deslizamento de terra, que eu acabei de falar para vocês. Tá? As margens do rio são consideradas também área de risco por causa da inundação, certo? Que além do assoreamento dos rios e córregos, a impermeabilização do solo. Olha, todo mundo bota cimentinho em casa, né? Ninguém quer pisar no barro, ninguém quer pisar na lama, certo? O próprio asfalto, né, nas ruas, nas avenidas, nas calçadas, tá? Então impedem a absorção da água para o solo, certo? E o sistema de drenagem urbana, ou seja, o que leva a água para fora da cidade, é muito, muito precário, isso na maioria das cidades. E aí vão causar as inundações, né? Fortes enxurradas, então, que vão destruir casas e automóveis. Beleza, gente? Olha aí, essa foto aí, a gente já tem uma noção disso daí. E aí nós temos o problema do elemento humano, né? Porque se é uma enxurrada, se é uma inundação em um lugar onde é isolado, onde não há pessoas morando, é uma coisa. Onde existem pessoas que moram ali, aí o problema é muito, muito grave mesmo.
Então, gente, a água é um modificador do terreno. Isso que é importante a gente ter noção, certo? E a água, ela com o escoamento dela pela superfície da Terra e também pelos lençóis freáticos, né, vão modelar o relevo, certo? E podem causar, então, impactos diretos na vida dos seres humanos, certo? Em áreas ocupadas pelo homem, certo? Olhem aqui, aqui é um exemplo, certo? Esse rio, lá no início das eras, ele corria lá em cima, certo? Depois, como ele vai levando os sedimentos, vai levando o leito do rio, olha como ele vai ficando lá embaixo, certo? Vão criando cânions, vai modificando o terreno, tá? Então, as enxurradas, os deslizamentos, as vossorocamentos, né, que são de vossorocas, são alguns processos modeladores, certo? Eles modelam o terreno e ocorre sob a ação da água, ação direta da água no terreno. Beleza, gente? Então, nós vamos ter aí as enxurradas, né? Enxurradas ocorre quando caem chuvas, né, muito intensas, de grande volume de água, né, e não tem suporte o escoamento, né? A velocidade da água não dá suporte, então, para escoar, certo? A força da água, então, pode arrastar o solo, rochas, pessoas, árvores, casas, automóveis e assim por diante. Ah, professor, mas isso só acontece lá em São Paulo. Não, mentira, gente. Olha essa foto aí, prestem atenção. Da onde que é essa foto? Da nossa cidade, Pimenta Bueno, certo? Essa foto é ali do centro. Ali já é um problema crônico da nossa cidade, certo? Nós temos lugares onde foram construídos, né? Nós temos um riozinho que passa dentro da cidade, que foi canalizado em parte, outra parte o pessoal não respeitou, acabou não deixando mata ciliar, não houve um planejamento, certo? E acaba aí criando pontos de alagamento. São problemas crônicos que hoje Pimenta Bueno já tem, certo? Nossa cidade ela já tem então esses problemas e nossa cidade é uma cidade relativamente jovem, tá, gente? Então, gente, esse é o processo de vossorocamentos. Oh, nome bonito, né? São vossorocas, né? Ou seja, é o processo de formação de vossorocas ou grandes sulcos, né? Sulcos essas valas, né? Produzidos no terreno pela erosão das águas correntes superficiais, né? Da superfície. Então começa a correr tanta água e vai acabando criando essas erosões aí, tá? Pode atingir muitos metros de largura e de profundidade. Gente, existem lugares, dependendo do solo, que são problemas seríssimos, principalmente em solos mais sedimentares, né? Mais arenosos, certo? E isso daí vai, hoje, algumas situações, principalmente com a agricultura, certo? Pode dar muito esse tipo de problema, tá, gente? O outro problema muito grave, que volta e meia está nos noticiários, nós não temos notícia aqui ainda da nossa região, porém, em lugares de morro, né? Lugares como Bahia, né? Salvador, nós temos problema, Petrópolis, Rio de Janeiro, até mesmo, se não me engano, São Paulo, certo? Algumas cidades do Brasil, nós temos muito esse tipo de problema, certo? Por quê? Porque foram construções que foram feitas em encostas de morros, tá? A água ela vai caindo no solo. Essa água ela serve de lubrificante com as partículas do solo, ou seja, vai ficando liso o solo, certo? E chega um momento que ela fica muito pesado, muito encharcado, certo? Essa saturação então vai dar o deslizamento de massas do solo para uma base normalmente rochosa que é formada embaixo, tá? Então dá esse deslizamento de barreira. Detalhe, gente, esse é um processo natural, certo? O problema é que o homem construiu onde não podia, certo?
Então nós temos a presença humana em lugares que são propensos a esse tipo de fenômeno da natureza, tá? E lógico, com o homem lá vai piorar a situação, certo? Muitas vezes vai ter desmatamento, eles vão tirar mais ainda, né, um pouco da vegetação que ajuda um pouco a proteger, mas aí que o negócio piora, tá? Então, após as chuvas intensas ou prolongadas, grandes volumes do solo tendem a deslizar, certo? Principalmente nos terrenos muito inclinados, que eu falei, em costas de morro, tá? Esse processo é natural, também é conhecido como movimentação de massas. Massas de terras vão inteirinhas ser levadas, beleza, gente? Pois bem, nós concluímos então nosso percurso 17, tá? Vamos assistir esse vídeo aula, eu vou postar mais uns videozinhos aí relacionados. Vamos fazer leitura do nosso livro, né? Prestando atenção nas fotos, nas figuras, né? Das folhas 132 a 137. E vamos postar a atividadezinha que eu coloquei no Classroom, tá? Gente, a atividadezinha é a seguinte. Tem uma foto primeira e um desenho primeiro e um segundo desenho, certo? Vocês vão ler aquele desenho, vão entender e vão colocar ali no segundo desenho a numeração que corresponde ao que, certo? Tá bem simplesinho. Lembrando, quem puder, imprima e desenhe, pinte, certo? Quem não puder, faz só a sequenciazinha no caderno, certo? Tá valendo do mesmo jeito. O importante é que vocês façam a atividade, tá? Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Boa semana. Um abraço forte aqui do professor Luiz. Com muita saudade de todos vocês, meus alunos. Até mais então.